Olá, esse é a segunda temporada do Vozes de Gaia, a nossa websérie, que é também agora um podcast, você pode ouvir no seu tocador favorito. Hoje a gente está com uma jovem educadora popular e também agricultura familiar, é a Sandra Paula Bonetti, está com a gente aqui via webconferência. A gente vai ter uma conversa bem interessante com a Sandra, que trabalha como agricultora familiar na cidade de São Jorge do Oeste, do estado do Paraná. E está com a gente aqui também a dona Hélia, que é membro da comunidade externa da UFG, e a gente vai bater um papo com a Sandra nesse momento, que é uma jovem de 34 anos, mas que já é licenciada em Educação do Campo e com habilitação em Ciências Agrárias pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campo Dois Vizinhos. Sandra, é um prazer estar com você aqui, mesmo que seja remotamente, a gente já pode compartilhar algumas boas ideias. E eu queria começar passando a palavra para você, te perguntando sobre os projetos que você atua na CONTAG, como é que é essa sua atuação e sobre as viagens que você tem feito para a organização da Marcha das Margaridas. Olá, tudo bem, Lara? É um prazer, dona Hélia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. E, pois bem, como você já me apresentou, sou agricultora familiar do estado do Paraná e atualmente estou compondo a diretoria da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Agricultores Familiares. Então, é uma confederação nacional onde a gente representa os agricultores familiares do Brasil inteiro, mais de 4 mil sindicatos. E nesse espaço, a nossa diretoria é composta, por 6 homens e 6 mulheres. Eu estou na Secretaria de Meio Ambiente, nessa gestão. A gestão mudou no ano passado, em abril de 2021. E a partir de então, eu estou nesse espaço. A Marcha das Margaridas é puxada pela CONTAG, desde lá dos anos 90. Começou a ser construída com a Comissão Nacional de Mulheres. A partir de 99, 2000 foi a primeira marcha. E nós já estamos indo para a 7ª edição. A Marcha das Margaridas é organizada pela Secretaria de Mulheres aqui da Confederação, da CONTAG, com a nossa diretora, a nossa companheira Maria José, mais conhecida como Mazé. Não sei, eu acho que ela já esteve com você, se não esteve, provavelmente estará ainda. Ela esteve na nossa primeira temporada, foi uma conversa belíssima, vale acompanhar. Então, Mazé é uma agricultora familiar do estado do Piauí, que compõe a nossa diretoria e hoje está na Secretaria de Mulheres. E a Marcha das Margaridas é impulsionada por todo o movimento sindical, toda a diretoria se envolve, tanto homens quanto mulheres, também à frente da Secretaria de Mulheres, na figura da Mazé, e também com muitas entidades parceiras. Muitas outras entidades, como Quebradeiras de Coco, Movimento Sem Terra, Mulheres Via Campesina, várias outras entidades de organização, não só de mulheres, mas muitas outras entidades sociais, compõem a Marcha das Margaridas. E a gente já está aí na reta, para 2023, agosto de 2023, a gente tem a nossa 7ª edição da Marcha das Margaridas. Então, as questões ambientais, as questões agrícola, agrária, todas as áreas da CONTAG, que a agricultura familiar tem representação, a gente vem se envolvendo e inserindo na discussão dentro da Marcha das Margaridas. E a gente compreende que nós, mulheres, precisamos discutir todas as questões, não só as questões voltadas a gênero, mas a gente precisa discutir as questões do meio ambiente, da agricultura, da agrária, da educação, da saúde. Então, nós, como sujeitos políticos, precisamos estar em todos esses espaços e é isso que a gente vem se articulando. E a CONTAG tem feito as oficinas de base, que é com esse contato. A gente vai ter mais de 100 oficinas de base até agosto e a gente vai estar percorrendo o Brasil todo, em todos os estados,
E dentro da oficina de base a gente já começa a fazer essa articulação da Marcha das Margaridas. A diretoria da Marcha das Margaridas, aliás, a diretoria da CONTAG, tem uma participação efetiva mesmo na organização da Marcha das Margaridas? Tem sim. A gente, como eu disse, quem está à frente das discussões, da referência, é a Secretaria de Mulheres, né? Que é a nossa secretária Mazé. Porém, principalmente nós, diretoras mulheres, nos envolvemos. Até na semana passada teve uma formação específica com mulheres de todo o Brasil, né, de cerca de quase 100 mulheres, que começaram a fazer uma formação específica para mulheres, já com direcionamento na Marcha das Margaridas, né? É uma formação política sindical e nós, mulheres, enquanto diretoras, a gente se envolve diretamente, até porque a gente compõe essa comissão, né? A Comissão Nacional de Mulheres Agricultoras Familiares da CONTAG. Em todas essas andanças que você realiza aí pelo Brasil, Sandra, você podia contar para a gente, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que tem sido a relação com a água? Você observa, por exemplo, falta de água em algumas dessas propriedades rurais, de agricultura familiar. Como é que tem sido isso na sua percepção? Pois bem, a gente tem percepções, se a gente parar para pensar o Brasil é um continente, né? Sim. Então essa relação com a água também é diferente. Por exemplo, quando a gente fala em região Nordeste, é uma relação com a água, e é uma relação que, infelizmente, eu vou intitular como um pouco sofrida, porque historicamente a gente sabe que tem grandes estiagens, então essa relação com a água é diferente. Eu, enquanto paranaense, sou de uma região sudoeste do estado, a gente sempre teve, por exemplo, uma relação com a água de uma certa abundância, a gente nunca pensou em falta de água. Em função dessas mudanças climáticas que já ocorrem, elas não são mudanças que estão por vir, elas já estão acontecendo, a gente nos últimos 3, 4 anos, a gente teve estiagens muito prolongadas na região sul do país, chegando até a região sul, ali no Mato Grosso, né, no sul do Mato Grosso. E essas estiagens fizeram com que a gente tivesse muita falta d'água nas propriedades rurais. E essa relação é uma relação que, infelizmente, nós nunca pensamos que teríamos esse problema com estiagem, esse problema com falta de água para os animais, falta de água para as propriedades. Então, eu acho que essa relação com a água, ela é muito regional, né? Mas eu acho que cada vez mais essa preocupação com a água, ela vem se disseminando pelo Brasil, porque em regiões como a própria região pantaneira, o nosso Pantanal Mato-Grossense, nunca conhecida como uma região de grandes lagos, né? A gente sabe que nos últimos anos sofreu muito com as estiagens, com a seca e com os incêndios. Então, regiões que historicamente sempre tiveram água com abundância, não se tem mais. E a gente vem cada vez mais tendo essa relação de cuidado e de preocupação, né, com as águas em geral. Porque houve até essa crise hídrica, né? Que houve tiveram que ligar as termoelétricas, né? Para superar a falta de água, né? É uma coisa que a gente não pensava que existiria tão rápido, né? Mas, então, está aí, né? Para a gente ver bem visível, né? Quer dizer, bem... Sim, pode falar. É preocupante, né? Porque a gente, um país do tamanho do nosso, abundante em águas, como sempre foi, e em função de uma série de questões que eu acho que a gente vai conversar ainda aqui, a gente vem cada vez mais tendo problemas como esse. Então, claro que é um problema mundial, não é só no Brasil,
mas eu acho que nós, enquanto um país do tamanho que a gente tem, as proporções que a gente tem e a natureza que a gente tem, poderia ter feito muito mais e pode fazer muito mais. Então, para preservar as nossas águas e a nossa fauna e flora como geral. A relação da CONTAG, da agricultura familiar com o agronegócio, é uma relação estável ou ela é uma relação meio conflituosa? Bom, a gente não briga no facão, vamos dizer assim. Não sei se eu podia ter dito isso. Pode sim. Não pode qualquer coisa? Pode. Mas, assim, eu acho que a gente tem uma relação diplomática, mas a gente tem uma certa... enquanto confederação, a gente tem uma relação diplomática, porém, a gente compreende que a gente não está no mesmo lado da moeda. Nós somos agricultores familiares, nós pensamos numa produção sustentável, numa produção cada vez mais livre de agrotóxicos, cada vez com mais alimento com qualidade. A gente pensa nos nossos quintais produtivos, que nossas mulheres cuidam maravilhosamente bem e fazem essa produção agroecológica sem saber que estão fazendo produção agroecológica. A gente tem essa relação com o universo, essa relação com a vida, que a gente sabe que o agronegócio não tem essa relação. Então, a gente precisa cada vez mais. A gente produz para comercializar? Sim, a gente produz para comercializar, porque, infelizmente, estamos num país capitalista, precisamos monetarizar, né? Precisamos ter recursos para sobreviver, porém, a gente tem que ter a clareza de que também a gente precisa cuidar da nossa terra, cuidar das nossas nascentes, cuidar do nosso mundo e da nossa saúde, porque senão a gente não sabe até quando terá. E eu acho que isso a agricultura familiar faz majestosamente bem, milenarmente faz, né? Nossos ancestrais faziam isso maravilhosamente bem, e nós continuamos fazendo, e cada vez mais nós, enquanto instituição, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, estamos buscando, né, parcerias para cada vez mais fortalecer as questões agroecológicas, fortalecer essa relação com a terra, que é diferente da que o agronegócio tem. Porque o agronegócio, você vê, a cada ano a nossa produção é maior. No entanto, eu não sei se vocês aí no Paraná já perceberam, mas de uns anos para cá, Goiânia se tornou uma cidade com muitos moradores de rua, porque não tem condição de comprar nem alimento direito. Enquanto isso, nós estamos vendendo milhões lá fora. E nós aqui dentro? Deixando a parte só da agricultura, da pecuária, né? O que acontece? O povo não consegue, a maioria da população, que é a grande maioria nossa, que são pessoas pobres, não consegue mais comprar carne. Tem casos de pessoas comendo osso, né? Assim, tendo que ferventar o osso para se alimentar, né? A gente está vivendo. E um crescimento do agronegócio, né? Um exemplo de como esse crescimento não necessariamente é igualitário, né? Ou prevê uma certa igualdade para todos. Eu vejo uma disparidade muito grande entre o que se produz, porque eu comecei a assinar aquela revista Globo Rural desde o número 1, sabe? Todo domingo eu assisto, eu ainda não assino mais a revista. Mas eu me lembro, há anos atrás, porque ela já fez mais de 40 anos, né? A produção agrícola era pequenininha, né? E o Brasil, graças à tecnologia, graças à pesquisa, tudo desenvolveu demais. Porém, a população não está acompanhando. Porque a gente tem um problema, né? Eu acho que muito grande, eu acho que é estrutural, né? A estrutura da nossa, de como a nossa estrutura fundiária está organizada. A gente tem pouquíssimas pessoas
com muita terra, produzindo muito, e a gente tem temos muitas pessoas com pouca terra. Então, essa conta não fecha, né? É aquela história, cada vez mais, principalmente no último governo, né, nos últimos anos, a gente percebeu nos últimos 4, 5 anos, a gente percebe que essa distância entre quem tem pouco, cada vez tem mais pouco, e quem tem muito mais, está cada vez mais distante. Antigamente a gente falava muito sobre a classe média brasileira. Essa classe média brasileira hoje em dia nem existe mais direito, ou quem se intitulava classe média, hoje em dia nem consegue mais fazer isso, em função desse poder de compra, né? A gente, quem ganha, às vezes a gente faz o exercício de parar para pensar como que uma família se sustenta com um salário mínimo, com os preços que nós temos. Eu acho que o Brasil tem que fazer muito, os nossos dirigentes, os nossos governantes, os nossos próximos governantes, umas coisas que precisam se pensar, que é muito importante, é em soberania alimentar. A gente não fala em soberania alimentar. A gente fala em produção agrícola. A gente não fala em soberania alimentar. E que é completamente diferente. A gente não come soja. A gente pode comer, mas essa soja que está aí a gente não come. A gente não come milho. E quem está comendo isso é aquele boi que a gente não consegue comprar mais. Né? Verdade. Então, é extremamente importante a gente começar a discutir que tipo de produção é essa que a gente cada ano bate mais recordes. A gente está batendo muitos recordes na produção agrícola? Produção agrícola em geral, que são as commodities, que são esses grandes, o mais do mesmo, como eu costumo dizer. Isso a gente tem feito, não a agricultura familiar, mas a produção brasileira, que a gente também tem agricultor familiar que produz commodities, a gente não pode ser alienado a isso, a gente tem, mas são em proporções menores, são em condições diferentes, mas a gente precisa compreender que a gente precisa começar a discutir essa produção, que tipo de produção é essa e para quem que vai ser, porque soberania alimentar a gente não tem. Isso que a senhora diz, dona Hélia, eu estou nessa transição, agora eu já estou em Brasília, né? E eu saio de um município que é lá do sudoeste do estado do Paraná, que tem 9.000 habitantes. Sim. A minha realidade, enquanto moradora de uma cidade pequena, é completamente diferente do que eu encontro aqui nas ruas de Brasília. Nas ruas de Brasília, às vezes tem dias que eu volto para casa com o coração apertado, porque eu fui no supermercado, fiz minha compra básica e quando eu saí na porta do supermercado, eu olho para os lados, tem 3, 4 pessoas dormindo na rua que eu nem sei o que elas vão comer. Eu vou para casa com aquilo que eu comprei, às vezes com a consciência pesada, porque eu também não vou conseguir sozinha alimentar todas aquelas pessoas que estão ali à minha volta, infelizmente. Então, assim, eu acho que a gente tem que discutir, essa é uma discussão da soberania alimentar, que nós, agricultores familiares, precisamos se envolver mais do que urgentemente. A questão do cooperativismo, dessa comercialização desse alimento, né? Porque a gente come muito alimento industrializado, muita coisa que vem, às vezes, nem é produzida aqui e a gente nem sabe. Então, assim, essa questão da soberania alimentar é uma coisa que a gente precisa se discutir, mas ela passa muito por essa concentração fundiária que nós temos no nosso país. Pelo menos assim que eu compreendo, e eu acho que a maioria, a senhora deve concordar comigo, que essa concentração fundiária é uma das respostas, né? Infelizmente, e cada dia mais a gente tem moradores de rua, a gente tem pessoas passando fome, cada vez mais a fila do osso ser maior. Ontem eu fui ao supermercado e eu vi uma coisa para comprar que eu acho que eu nunca tinha visto. Era um osso grande, estava embalado no celofane. Eu sou de uma cidade do interior, gente. O boi que eu comi era aquele boi que a gente produzia lá na roça. Eu nunca fui comprar
Sim. Então eu ver aquele osso que talvez lá na minha casa a gente acabaria descartando, ele estava lá no congelador do supermercado para alguém comprar. Não é só aí, não. Desculpa te interromper, mas não é só aí que você viu, sabe? Aliás, você viu em Brasília, né? Essa venda desse osso. Pois é, lá em Mato Grosso, meu filho mora lá, ele comentou comigo, sabe? Eles estão vendendo osso no supermercado também, sabe? E tem uma modalidade que tem o osso que tem um pouquinho de carne em volta, e tem o osso que é completamente limpo, ele não tem nada de carne. Eu vou te dar um dado. Ontem passou uma reportagem na TV local falando sobre a fila nesses bandejões que o pessoal aqui chama alguma coisa cidadão, eu esqueci a palavra. A verdade é o seguinte, a partir das 10 da manhã, as pessoas começam a se reunir em 2 pontos na cidade para fazer refeições a R$2. A média das pessoas era cerca de 1.200 pessoas. Hoje são mais de 4.000 pessoas para fazer a refeição. Por quê? Porque ela não está tendo poder aquisitivo para conseguir botar dentro da panela, dentro de casa. Aí tem que recorrer, né? E a questão, desculpa, mas então, por exemplo, essa questão dos moradores, aumento de moradores de rua. Ou as pessoas pagam aluguel ou elas compram comida. Sim. Porque tem muita gente que às vezes trabalha, que conseguem trabalhar, mas infelizmente está tendo que morar na rua. Sim. Eu, recentemente, quando fui para Curitiba, geralmente eu vou para Curitiba para depois ir para minha cidade. A gente percebe, às vezes, que pessoas que recentemente estão morando na rua, você percebe que ela não é uma pessoa que é moradora de rua nata. Ela é uma pessoa que está na condição de rua porque ela não tem poder aquisitivo para conseguir sustentar os filhos, pagar o gás, pagar a luz, pagar o aluguel e comprar o que comer. Não tem. Então, assim, a gente precisa pensar nessa estrutura que nós temos hoje e é uma série de questões, né? São questões do governo, são questões sanitárias, é tudo. É tudo, tá? Se a gente parar para pensar, tá tudo errado. Mas a gente precisa, de alguma maneira, discutir isso e colocar para dentro as nossas reflexões, o porquê isso está acontecendo, para a gente mudar os nossos comportamentos também. Não está tendo, parece algum tempo que eu não tenho percebido nenhum assentamento mais, né? Ou eu estou errada? Assentamento de reforma agrária? Sim. A gente tem uma outra questão, que é a criminalização dos movimentos sociais, né? A gente, infelizmente, está num governo hoje, um governo hoje, que nós, movimentos sociais em geral, a gente é tratado como se fosse bandido. Certo. Como criminoso. Uhum. Então, tem movimentos, infelizmente, que nós, movimentos sociais, não estamos conseguindo fazer em função da estrutura que temos. Da estrutura que o governo, propriamente dito, então a gente tem que tomar muito cuidado, infelizmente, mas esperamos que tempos novos virão e a gente consiga melhorar essa situação e retomar discussões como as discussões de reforma agrária, soberania alimentar, questões ambientais, fazer tudo isso junto. Né? Isso. Sandra, eu queria que você, aproveitando que você está falando dessa situação, né, atual de criminalização do movimento, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, sobre a mulher nesse contexto todo, né? Assim, que conquistas essas mulheres, a exemplo de você e de todas as parceiras aí da CONTAG, já conseguiram dentro desses movimentos, que a despeito da criminalização que ocorre aí por alguns governantes desavisados e inclusive perversos, o que tem acontecido em termos de crescimento e de conquista dessas mulheres? Bom, nós mulheres temos cada vez mais... A nossa conversa aqui, ela passa muito pelo olhar feminino, pelo olhar de uma mulher, pelo olhar de mulheres.
Então, a gente não pode negar que a sociedade vista por uma mulher é uma sociedade, a sociedade vista por um homem é outra sociedade. A gente não enxerga o mundo da mesma maneira. Isso a gente tem que ter clareza. E nós, mulheres, não nos colocamos nos espaços, a gente sempre tem que se colocar com esse olhar de mulher e lembrar ainda de que a gente vai ser julgada por isso. Então, é nesse contexto que muitas mulheres como eu e tantas outras se colocam na sociedade, vêm cada vez mais protagonizando. A gente tem na estrutura do movimento sindical estruturas diferentes, regionais diferentes, regiões do Brasil diferentes, mas cada vez mais as mulheres vêm se fortalecendo e se colocando na luta sindical, na luta dos movimentos sociais e trazendo o seu protagonismo. E fazendo com que outras pessoas, eu acho que isso é extremamente importante, fazendo com que outras pessoas passem a olhar ou pelo menos refletir que qualquer espaço que a mulher estiver, simplesmente pelo fato dela ser mulher, ela vai ser tratada de maneira diferente, infelizmente. Então, a cobrança que nós mulheres temos em relação a qualquer espaço que a gente ocupa é diferente. A gente sempre é comparada com um companheiro homem, a gente sempre, infelizmente, isso é quase que natural. E eu acho que o problema é a gente tratar como isso ser natural. Acho que aí que está o problema. A sociedade patriarcal, machista ser assim, tá, tudo bem, até aqui foi assim. Porém, a gente não pode naturalizar, continuar naturalizando isso e achar que ser tratada de maneira desigual só porque eu sou mulher e tá certo. Eu acho que a gente precisa cada vez questionar. E nós, quanto mulheres do movimento sindical, tenho certeza que vocês aí, obviamente, nos espaços que ocupam cada vez mais, eu tenho percebido, eu tenho uns 12 anos de movimento sindical, você diz que eu sou jovem, meus 34 anos, mas lá para os meus 24, 23 anos, eu comecei a me colocar um pouco mais nesses espaços. E eu vejo avanços muito grandes de lá quando comecei para agora, no sentido de respeito, de reconhecimento. Graças a Deus, a gente tem cada vez mais conseguido ocupar esses espaços sem precisar mais brigar tanto, graças a Deus, mas ainda temos que nos reafirmar todos os dias. E eu brinco que eu nunca vou esquecer uma vez, num processo que eu passei, e aí eu fui eles estavam questionando a capacidade dos jovens e das mulheres. E eu, na época, tinha uns 25 anos, e eu disse assim, quer dizer que eu estou sendo questionada a minha capacidade 2 vezes, porque eu sou uma jovem mulher? Sim. Então, nesses espaços, eu acho que tem isso também. Então, a gente tem cada vez que se reafirmar e mostrar, né, para a sociedade em geral, que eu acho que se mais pessoas olhassem para o mundo como as mulheres olham, o mundo seria bem melhor. Sandra, a CONTAG tem se inserido nas discussões envolvendo a agroecologia para além do campo, para além da produção propriamente, desse auxílio às produtoras rurais, assim, tem existido algumas ações que você está acompanhando, está vendo nascer aí no contexto da CONTAG, que trabalharia assim, uma certa popularização da agroecologia? Você poderia contar para a gente sobre esse tema? A gente tem cada vez mais discutido internamente, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, enquanto Secretaria de Política Agrícola, Agrária e Mulheres e Juventude, o conjunto da casa tem discutido que as questões da agroecologia cada dia mais são importantes, não só para as questões ambientais, mas para todo o contexto da agricultura familiar. E a partir disso, a gente tem algumas coisas sendo construídas enquanto confederação, na própria Secretaria de Mulheres, na própria Marcha das Margaridas, as questões da agroecologia são extremamente pontuadas e pautadas. E nós, enquanto conjunto
da casa, também estamos pensando em construção, estamos começando a construir um curso, pensando no sentido de popularizar, mostrar mais alguns conceitos sobre a agroecologia. Então, a gente está evoluindo, a gente está andando um passo de cada vez, mas a gente compreende que é necessário, extremamente necessário, que a gente passe a olhar a agroecologia ou as nossas práticas agroecológicas com esse olhar mesmo de visão de mundo. Que, infelizmente, principalmente nós mulheres, eu vejo, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, ela fez agroecologia no seu quintal produtivo, a gente fala no seu terreiro, na sua horta, a vida inteira, mas talvez ela não tenha compreensão, ela não tenha compreensão do contexto todo e do conceito teórico que existe por trás do que ela fez a vida inteira. Então, que essa pode ser talvez uma das alternativas para uma mudança de comportamento, para uma mudança de produção. Então, juntar. A gente tem discutido internamente, enquanto confederação, tentar juntar algumas coisas, como esses conhecimentos, esses saberes, com algo mais tecnológico, algo por dentro das universidades, por dentro da educação popular, compreender que esse conhecimento técnico e essa cultura, esses costumes, essas questões mais culturais, mais populares, elas se mesclam e elas formam um conceito lindo e que a gente tem que propagar cada vez mais e dar nome, né? E dizer que a agroecologia é possível e a gente pode tentar, e ela é uma das proposições, uma das maneiras da gente começar a pensar, a discutir a nossa produção agrícola. Muito bom. Excelente, assim, eu acho que, assim, já caminhando para o fim, né, Sandra, eu penso que essas práticas que sempre foram desenvolvidas, né, muito em sua grande maioria por mulheres, mas por famílias também, um pouco da falta de compreensão de que aquilo, por exemplo, é uma tecnologia, é uma inventividade necessária, se pauta pelo fato de não se reconhecer enquanto sujeito ativo, né, desse processo todo, inclusive de produção de tecnologias, né? Eu acho que nós temos aí uma série de coisas que a gente realiza, produz e que não nomeia, né? Por exemplo, de tecnologia, de invenção, de uma técnica, e aí a gente acaba não passando para frente, enfim. Eu acho que, eu tenho certeza que esse curso tem muito a trazer para todos nós, né? Enquanto humanidade. E eu acho que tem uma questão que, infelizmente, historicamente, né, a gente sempre foi colocado num lugar, nós agricultores familiares, né, fomos colocados num lugar de não saber. Sim. De que a gente não sabia, de que a gente precisava que alguém chegasse até nós nos ensinar o que fazer. E não é assim. A gente precisa compreender, a gente tem cada vez mais colocado enquanto protagonista, compreendendo, eu acho que é quase uma emancipação política do sujeito, né? Sim. Eu acho que é isso, a gente precisa se emancipar politicamente no sentido de dizer, não, peraí, isso aí a gente sempre fez. A gente sabe fazer melhor que vocês, inclusive. Então, eu acho que é importante isso, a gente se apropriar disso cada vez mais. E essa troca de saberes, cada vez mais, graças a Deus e a graça ao empoderamento dos agricultores familiares, das mulheres, vem fazendo com que a própria academia tenha esse olhar e passe a olhar nós, agricultores familiares, como sujeitos políticos, ativos e produtores de tecnologia. Então, acho que é importante isso, esse movimento de olhar, né? Olhar para a base, olhar quem está com os pés no barro e se apropriar dessas tecnologias, desses conceitos, desse modo de vida para levar para todo mundo e disseminar da melhor maneira possível.
Excelente. Pode parecer também fantasioso, porque muita gente diz assim, isso aí é utopia, vocês estão achando que isso é utopia, você está fantasiando, você está sonhando, mas eu acho que se algum dia alguém teve um deslumbre, um horizonte, é possível, né? A gente tentar, se a gente não tiver essas utopias, não tiver esses sonhos, e começar a fazer movimentos pequenos, acho que talvez a gente não estaria no espaço que a gente estaria hoje, porque alguém algum dia teve coragem de dar o primeiro passinho e começar, porque uma agricultora familiar, numa cidadezinha de 9 mil habitantes, com 34 anos, está num espaço né, hoje eu digo, um espaço de representação nacional, eu acho que eu só devo isso a todas as mulheres que me precederam no movimento sindical. Nós, enquanto confederação, temos feito mais uma movimentação de incluir cada vez mais a questão da agroecologia nas discussões ambientais, porque às vezes elas ficam muito fechadas nas questões dos quintais produtivos, essas questões mais relacionadas à produção, muitas vezes das próprias mulheres, e ainda não são vistas como produção agroecológicas, não têm sido vistas como produção que trazem renda para as propriedades. Isso. Obrigada, Sandra. Bom, foi um prazer poder falar com você, poder te ouvir, poder pensar a partir do lugar onde você está, da CONTAG, a quem você está representando aqui para a gente nesse momento. E a gente, então, agradece muito a sua parceria e todas as trocas que você pôde construir com a gente hoje aqui. Obrigada, espero ter contribuído de alguma maneira e me coloco à disposição, caso precisem, em outros momentos também. Nós, enquanto confederação, sempre tentamos ser mais parceiros possível, né? Teve uma queda de energia aqui.